A você que talvez esteja com alguma dificuldade com a provisão das suas necessidades. Se você estiver com dificuldades, entre em contato com a nossa igreja. E entre em contato comigo. No final vai aparecer meu WhatsApp. Eu queria lhe desafiar a entrar em contato conosco para, de alguma forma, ajudá-lo. Se você tem tido dificuldades de manter as suas necessidades básicas. Eu creio em Deus que nós, como igreja, poderemos abençoar você. Mas eu quero começar a ministrar a palavra do Senhor e quero convidá-lo a abrir no texto do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. E antes de lermos o texto, eu quero fazer uma breve introdução e falar para você que esse tem sido um tempo de muitas expectativas para muitas pessoas. Eu já soube, por exemplo, que alguns estavam alimentando a expectativa, talvez alguns comerciantes, de que amanhã já estaríamos com parte de tudo funcionando. Mas eu soube que o governador vai estender o decreto até o final do mês. Então, talvez você esteja criando muitas expectativas. Esse é um período de muitas expectativas, mas é um período também de muitas frustrações. E nós vamos ler o texto da palavra que mostra um homem que criou uma grande expectativa e viveu uma grande frustração. A partir do verso 21, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando ao seu redor. Agora vamos para o verso 35, até o verso número 43, que diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu grande tumulto, com muito choro e lamento. Então entrou e perguntou: por que todo este tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe do menino e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Até aqui. Vamos ler só até o verso 41. É o verso número 42. Essa tem sido uma época de muitas expectativas para muita gente. Como falei, muitos de nós criamos muitas expectativas. E em conjunto com as expectativas, muitas frustrações. E eu diria, irmãos, que o sentimento de frustração é um dos mais difíceis de lidar. Sabe quando você cria expectativas para uma coisa tão planejada, tão sonhada, e de repente aquilo que você tanto planejou não acontece? Talvez a maioria de nós já experimentamos essa sensação de frustração em algum momento. E ela, em alguns momentos, ela é desoladora, porque ela é como se nosso mundo ruísse, como se a nossa vida fosse por água abaixo, os nossos planos. É um sentimento, talvez, de impotência, quando algo que nós esperamos tanto não acontece. É importante dizer, irmãos, que as frustrações, elas não têm apenas um motivo. Elas podem vir, por exemplo, com a sensação de incapacidade. Às vezes a gente olha para alguma situação e nós nos vemos incapazes de resolver. Então vem a frustração por um sentimento de incapacidade, por não conseguir encontrar forças para resolver tal situação. Mas algumas vezes ela vem com a sensação de desespero por causa de fatores externos, talvez de injustiça.
Porque existem momentos em que a gente olha para algumas situações e a gente fala, eu não vou conseguir, nós nos sentimos injustiçados, porque não foi por causa de nós, foi por outros fatores externos, por situações que nos cercam, que impediram que nós conseguíssemos realizar aquilo que tanto desejávamos. Então, o sentimento de frustração, ele é presente em qualquer pessoa, começando pela criança. Na verdade, nós pais temos que ensinar a criança a se frustrar, a perceber que nem tudo que ela quer vai acontecer. Fico pensando, irmãos, tem meninas hoje em dia que terminam um namoro e querem morrer, ou meninos. Sabe por quê, irmãos? Porque essas crianças não foram frustradas pelos seus pais. Algumas delas tiveram sim, sempre o sim dos pais, nunca tiveram a frustração de ouvir um não. E aí quando acontece uma coisa mínima, ela fica desesperada como se a vida fosse acabar. Porque quanto mais eu sofro frustrações, eu posso me tornar um pessimista de plantão, mas eu posso me tornar alguém calejado, forte e capaz de enfrentar qualquer situação. A experiência vivida por Jairo não é o tipo de frustração fruto da sua incapacidade. Em parte sim, mas Jairo fez o possível para ver o milagre e ele viu. Mas no percurso da ação de Deus, para que o coração dele fosse aquecido, houve um momento de grande frustração. Ele buscou Jesus e para ele, ele era um dos líderes da sinagoga. Naquela época a sinagoga reunia grupos judaicos e os anciões eram anciões, né? Anciãos, obrigado. Os anciãos, é bom que ao vivo a gente vai assim, irmãos. Os anciãos eram os líderes daquela sinagoga. E aí, ele era um desses líderes que tomavam conta, tomavam a frente daquele grupo. Então ele teve que humilhar-se a ponto de buscar ajuda, porque para os judeus e para os líderes judeus, Jesus era um falso Messias. Ele não era um Messias de verdade. Os fariseus buscavam ver os milagres que ele operava, mas no fundo eles não acreditavam em Jesus como Messias. Então aquele homem se submete, ele morava nas redondezas onde Jesus estava desenvolvendo os seus milagres e o seu ministério. Então ele ouve falar das diversas ações de Jesus, e aí ele vai até lá para procurar ajuda, submeter-se, ele faz o possível, e ele diz de forma intensa, a minha filha está morrendo, me ajude. E no percurso, quando Jesus de fato decide, eu fico pensando que nesse percurso, uma mulher aparece, Jesus para, eu fico pensando que Jairo ficou ansioso, dizendo, vamos Jesus, talvez ele não tenha dito, mas ele estava na expectativa de que Jesus fosse logo antes que a sua filha morresse. E ali de repente, quando ele consegue se livrar daquele tumulto, ele segue e aparece alguém e fala, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. E ali vem a frustração de Jairo. Por isso, eu quero me ater a algumas palavras de Jesus, algumas ações de Jesus que aqueceram o coração de Jairo. E eu creio em Deus que essa ação de Jesus pode aquecer o seu coração e fazer você, de fato, despertar para Deus mais uma vez. Jesus, ele vai mostrar para nós, a partir do verso 24, quando Jesus vai com eles, e aí ele segue viagem com Jesus, aí no verso 35 diz assim, quando Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? E Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Sabe o que é que me faz achar interessante essa passagem e destacá-la para a nossa reflexão? Que Jesus percebe o claro abatimento de Jairo. Imagine comigo que Jairo criou toda uma expectativa de levar Jesus à sua casa para realizar um milagre na vida da sua filha. Mas de repente, os mensageiros da morte chegam para ele e falam assim, a sua filha morreu, não adianta mais. Quando Jesus vê o abatimento de Jairo, Jesus automaticamente olha para ele e fala, Jairo, não tenha medo, creia somente. Eu aprendo aqui, irmãos, que Jesus, em muitos momentos, não se incomoda com a nossa falta de fé. Jesus olha para a nossa falta de fé como um gesto, muitas vezes, da nossa humanidade. E ele não fica nos culpando por nossa falta de fé. Então, o convite que eu lhe faço é tenha a consciência de que Deus não fica incomodado por sua falta de fé. Deus sabe que em alguns momentos a sua humanidade vai gritar mais alto e vai lhe faltar fé. Em alguns momentos você vai estar na caminhada e você vai ser como Abraão, o pai da fé.
que não creu no Deus, mesmo sendo o pai da fé. Então, em muitos momentos, vai nos faltar fé, como faltou a Jairo naquele momento em que ele ouviu os mensageiros dizendo: sua filha morreu. Para que o seu coração permaneça aquecido, não coloque sobre você uma culpa que você não precisa carregar. A culpa de que me faltou fé, eu deveria ter acreditado. Eu fico vendo, irmãos, algumas igrejas que pregam o seguinte: tem um milagre de Deus, se acontecer por causa da fé, se não acontecer, é porque você não tem fé. Irmãos, nem sempre é assim. Às vezes, mesmo tendo fé, o milagre não acontece. E às vezes, não tendo fé, o milagre acontece. Não é uma regra. Então não fique se culpando se em algum momento você não teve fé para alguma coisa. Jesus sabe da nossa falta de fé, Ele compreende que nós somos humanos, e em alguns momentos a convicção de que Ele vai fazer alguma coisa vai fugir de nós, e foi o que aconteceu em Jairo. A tal ponto que Jesus precisou olhar para ele e falou: não tenha medo, creia somente. Jesus percebeu e não o culpou, por isso não se culpe se em algum momento lhe faltar fé. Irmãos, sabe o que é que eu acho importante destacar para a nossa reflexão? A forma como Jairo trata a sua filha. Minha filhinha. A afeição de Jairo. Era um pai que amava a sua filha, mas ao mesmo tempo era um pai ansioso. Venha, por favor, minha filha está morrendo. E era um homem que tinha fé no início. Quando ele diz: impõe as mãos sobre ela, ela ficará curada. Mas ele, diante de tudo isso, diante da frustração, Jesus faz questão de reanimá-lo para mostrar-lhe que a falta de fé dele não era um problema para Jesus. Por isso, meu querido irmão, a única coisa que você não deve fazer é culpar-se. Talvez você tenha projetos, sonhos, e você coloque em oração. Talvez aconteça como aconteceu na vida de Jairo, mas talvez não aconteça. Por isso, nunca se culpe, porque a culpa vai ser um peso a mais para você carregar. Descanse no cuidado de Deus, mas não carregue sobre você uma culpa. A primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite: não se culpe. Continue confiando, mesmo que as coisas não aconteçam. Mas sabe o que é que eu acho importante destacar para a nossa reflexão nessa noite? As palavras de Jesus: não tenha medo, apenas creia. E Jesus não só diz não tenha medo, apenas creia. Jesus, ele em diversos momentos, ele fala, a menina apenas dorme. Ele fala, levante-se e anda. Então Jesus, as palavras de Jesus são o foco desse texto. Quando ele se dirige a Jairo e diz: não temas, creia somente. Quando ele diz: menina, levante-se. Quando ele diz: menina, a menina apenas dorme. Perceba que o foco do texto sagrado são as palavras de Jesus, em direção à menina, em direção a Jairo, e em direção a todos os que estavam naquele local. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que nós precisamos aquecer o nosso coração nas palavras de Jesus. É preciso aquecer o nosso coração com a mensagem de Jesus, porque as palavras de Jesus, elas continuam ecoando pelos séculos, elas são atemporais, elas permanecem por todo o tempo enquanto existirmos. Jesus continua dizendo ainda hoje: não tenha medo, creia tão somente, confie em mim, ainda que o caos tenha chegado na sua vida, ainda que o que você espera não tenha acontecido, não temas, creia somente. A palavra de Jesus é atemporal, ela permanece dizendo a mesma coisa para nós nos dias de hoje. Aqueça o seu coração com as palavras de Jesus, e elas vão fazer você voltar a reanimar-se e continuar com o seu coração aquecido por Ele. Eu quero destacar para você três partes das palavras de Jesus que merecem destaques. Primeiro, ele tem uma palavra de fé: não temas, creia somente. É preciso continuar crendo, irmãos. Enquanto existe vida, continue acreditando. Você tem alguém que está internado por Covid-19 ou por outro problema grave? Enquanto existe vida, continue crendo, continue acreditando, continue confiando, não deixe de acreditar. A palavra de Jesus continua: não tenha medo, continue crendo, continue confiando em mim. Mas a palavra de Jesus é uma palavra de poder. Menina, eu te mando, levante-se. Deus tudo pode, Deus continua podendo fazer todas as coisas. E a palavra de Jesus é uma palavra de esperança. A criança não está morta, ela apenas dorme.
Então, Jesus muitas vezes nos traz a palavra de fé, uma palavra de convicção de que Ele tudo pode. Em alguns momentos Ele traz uma palavra de esperança. E foi o que Ele trouxe para Jairo. Quer um conselho? Não deixe que as más notícias tirem do seu coração a convicção de que Deus está cuidando de tudo. Porque quando as más notícias chegam, a primeira impressão que nós temos é que o mundo está acabando, que Deus perdeu o controle. De onde está Deus? Não deixe que as más notícias tirem do seu coração a convicção de que Deus está cuidando de tudo. Sabe, irmãos, muitas pessoas ficam abatidas para baixo por conta de tantas más notícias. E talvez a má notícia se concretize na sua casa. E mesmo que se concretize, eu queria dizer para você algumas coisas importantes. Porque talvez aconteça como aconteceu na vida de Jairo, o milagre aconteça, mas talvez não aconteça. E aí o que eu queria dizer para você, lembre-se de que a morte jamais terá a última palavra. Ainda que morra, ainda que quem você ama venha morrer, a última palavra é da ressurreição, é de Jesus. Alimente a certeza do reencontro na eternidade. Um dia nós vamos nos reencontrar com o Senhor e com as pessoas que nós amamos. Busque em Deus o consolo e acredite que Deus vai lhe ajudar a prosseguir. O que eu vim dizer para você é que você precisa entender que as palavras de Jesus, elas continuam vivas e falando nos dias de hoje. E em muitos momentos vai ser uma palavra de fé, continue crendo. Mas em muitos momentos você é uma palavra de consolo, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O que eu lhe convido é, seja uma situação de drama, de alegria, aqueça o seu coração nas palavras de Jesus, porque elas vão fazer de você um homem novo, com a convicção de que Deus continua cuidando, ainda que aquilo que eu quero, ou que eu acredito que era o melhor, não aconteça. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, ele vai, os mensageiros da morte chegam, a frustração chega no coração de Jairo, e ele de repente levanta e ouve Jesus, não temas, crê somente, e segue viagem acreditando em Jesus. Mas quando ele chega na casa, o texto diz no verso 38, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós precisamos selecionar as pessoas que vão lutar ao nosso lado. É interessante que naquela época, quando eles chegam, havia uns pranteadores profissionais. Eram pessoas que eram contratadas para velórios. De acordo com a tradição judaica, elas deveriam clamar em alta voz e chorar e se lamentar com a família e os amigos. Eram artistas do choro, digamos assim, pessoas que eram convocadas e pagas literalmente para chorar no velório. Então, esses homens e mulheres que estavam chorando no velório, era a prova cabal de que a menina havia morrido, porque a família percebeu que não existia mais vida. Então eles contratam aqueles que eram pranteadores, que iriam chorar no velório, e eles estavam lá chorando, mas o detalhe é que Jesus pergunta, por que todo esse drama? E eles começam a dizer, a menina morreu. E quando Jesus fala, ela não morreu, apenas dorme, o texto diz que eles começaram a rir. Aí Jesus faz com que eles saiam. A expressão que traz aqui, fez todos saírem, ordenou que eles saírem, é literalmente expulsou. A tradução aqui é que Jesus expulsou, até de uma forma mais dura e ríspida. Quando eles começaram a rir da morte da filha de Jairo, Jesus praticamente expulsou da casa, saiam daqui. Foi mais ou menos essa a ideia da expressão do texto grego. Então Jesus foi duro com aqueles que estavam zombando da morte da menina. Irmãos, podemos crer que um dos motivos que fez Jesus pedir esses pranteadores saírem foi a falta de respeito e a insensibilidade com a dor da família, quando começaram a rir da possibilidade da ressurreição. Infelizmente, irmãos, a fé para muitos é motivo de escárnio e zombaria, ainda hoje. Coríntios 1,18 fala que, pois a mensagem da cruz
é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ainda hoje, a fé é motivo de zombaria para muitos. Quando eu estudava História na UNEAL, lá em Palmeira, universidade pública, e eu tinha alguns professores que brincavam com a fé, que zombavam da fé. Isso é muito comum nos ambientes acadêmicos, pessoas que zombam da fé, que brincam com a fé dos outros. A postura de Jesus me ensina que eu devo manter distância de pessoas que zombam, que não têm respeito à nossa fé. Eu devo amá-los, querer o bem, mas eu não devo trazer para o meu ciclo íntimo pessoas que não respeitam a minha fé em Jesus e na ação de Jesus. Aqueles que zombam da nossa fé não devem ser levados a sério por nós, nem muito menos termos no nosso ciclo íntimo. Sabe qual é o convite que eu lhe faço? Se cerque de pessoas que amem a Jesus e que vivam a fé nele. Quando Jesus expulsa os zombadores e entra com os 3 discípulos e com os pais, ele está dizendo assim, olha, quem deve estar perto de nós para viver os milagres, quem deve estar dividindo intimamente a vida conosco, são pessoas que creem firmemente em Jesus, que amam Jesus e vivem a fé. Quem são as pessoas que estão lutando ao seu redor? São zombadores? Ou são pessoas que amam a Jesus e amam a vida de Deus? É por isso, irmãos, que o ambiente da comunidade de fé é tão importante. É tão importante nós nos reajuntarmos. Nós ainda não podemos, continua havendo um decreto. Amanhã teremos uma reunião com o conselho para discutir como vamos fazer a partir do decreto do governador. Mas a vida em comunidade é muito importante, porque nós estamos dividindo a vida com pessoas que amam Jesus e creem nele. Por isso, meu querido irmão, quando passar esse tempo, quer um conselho, valorize mais sua igreja. Vá para os cultos da sua comunidade, participe, se dedique, porque você precisa estar dividindo e lutando ao lado de pessoas que amam Jesus e creem nele de todo o coração. Isso vai aquecer você e vai fazer seu coração arder ainda mais por Jesus. Sabe qual é o problema? A gente começa a sentar na roda dos escarnecedores, que zombam da nossa fé, e nós vamos começando a entrar nessa brincadeira, e zombando da nossa própria fé, e vamos zombando e permitindo que zombem, e a gente vai escarnecendo e permitindo que escarneçam, e a gente vai perdendo a fé. Quantos jovens não entram nas universidades e perdem a fé, irmãos? Porque não sabem, não têm a segurança em Jesus. Por isso, meu irmão, cerque-se de pessoas que lutem com você, que amem Jesus. Seu coração vai ser aquecido. Mas quando o milagre acontece, o texto diz no verso 41, segurando pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se imediatamente e começou a andar, e o texto diz que todos ficaram admirados. Procure contemplar as obras realizadas por Jesus. Sabe, irmãos, nosso coração é aquecido quando nós contemplamos as obras e as ações de Jesus. Imagine a reação de Jairo, que viveu a expectativa em Jesus quando foi procurá-lo, mas no caminho viveu a frustração de que tudo acabou. Teve seu coração reaceso por Jesus, prosseguiu o caminho, e quando chega lá, ele vê a sua filha levantar e voltar para os seus braços. Imagine o semblante desse pai, a alegria, o entusiasmo, o coração cheio de alegria por ter visto uma obra extraordinária. Eles ficaram a contemplar a manifestação da glória de Deus. Quando contemplamos o que Deus fez, o que Deus faz, o nosso coração fica aquecido. Quando você estiver desanimado, olhe para aquilo que Deus já fez na sua história. Olhe para aquilo que Deus está fazendo e contemple a glória de Deus e veja como Deus é bom. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Você está vivo hoje, é por causa da misericórdia de Jesus, isso é graça e glória de Deus sobre você. Então contemple essa misericórdia e deixe o seu coração ser aquecido por Jesus. Veja quanto Deus já fez, como aquela canção, veja o quanto Deus já fez, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações e faz coisas extraordinárias. Irmãos, a história de Jairo começa cheia de ansiedade, expectativa e frustração, mas termina com a alegria do reencontro. É uma história linda. Sabe qual é o detalhe? Nem toda história vai terminar como a de Jairo.
Talvez a palavra que Jesus traga ao seu coração é tempo de chorar. Chore todas as lágrimas. Como Eclesiastes diz, há tempo de tudo, há tempo para chorar, há tempo de sorrir. Talvez a palavra de Jesus para você seja, olha, esse é um tempo de chorar. Mas mesmo sendo essa palavra de Jesus, ela vai aquecer seu coração. Nem todos teremos a manifestação da glória de Deus como Jairo teve na sua família. Mas mesmo que não termine assim, alimente em seu coração aquilo que Jesus disse em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Traga no seu coração essa certeza. Aquele que morre, ainda que morra, aquele que crê em Jesus viverá. Mas para que o seu coração não deixe de estar aquecido, aqueça ele com as palavras de Jesus, com pessoas de Deus e contemplando a glória e as coisas que Deus faz. O convite que eu estou lhe fazendo desde o primeiro domingo, não deixe a chama apagar. Aqueça com as palavras de Jesus, com as pessoas de Deus, com pessoas que têm a fé em Jesus como você e contemplando a glória de Deus. Isso vai aquecer seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que mesmo que você tiver o fim que Jairo teve, se alguém na sua família está vivendo um drama e superar, louvado seja Deus, mas se não superar, continue confiando, continue crendo que Deus está cuidando de tudo, que no final de tudo nós nos reencontraremos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Eu queria que você cantasse agora essa canção de adoração ao Senhor. Logo em seguida eu volto para orar e trago alguns comunicados. Faça dessa canção uma oração, uma adoração a Deus, para que Deus possa continuar aquecendo você e levando você a uma vida de entrega no altar dele. Vamos adorar ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergia, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Alcançar, tu és
andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.